Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nesta segunda semana o título é Andar como Filhos da Luz. O título da segunda-feira, Deus é acessível. E o versículo, Isaías 57:15. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos para te desfrutar, para aprender do Senhor. O Senhor se tornou acessível a nós. Queremos ter simplicidade, Senhor, humildade, um coração contrito, um espírito pobre, para desfrutar o que Tu és, para desfrutar da Tua graça. O Senhor concede a Tua graça aos humildes. Não queremos, Senhor, de forma alguma, ser arrogantes, soberbos. Pelo contrário, nos humilhamos diante da Tua poderosa mão. Nada sabemos, Senhor. Precisamos das Tuas palavras, precisamos do que vem de Ti. Te agradecemos, pois o Senhor, através de muito sofrimento, se tornou hoje um Deus acessível a todos os que Te invocam. E por Te invocar, Senhor, nós podemos experimentar todas as Tuas riquezas. O Senhor de fato é rico para com todos os que lhe invocam. Conserva-nos, Senhor, puros de coração, com uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia, para tocar no Senhor, para não ser enganado por vento de doutrina, para não ser levado pela artimanha dos homens, pela astúcia de Satanás. Nós queremos sempre, Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, com clareza, direção para a nossa vida. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. O Senhor escolhe de quem quer ter misericórdia, por isso nós Te rogamos humildemente, Senhor, até a Tua volta, tem misericórdia de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título da segunda-feira, Deus é acessível. Estamos no capítulo 5 do livro de Efésios. Na semana passada nós lemos até o versículo 7. A partir do versículo 8 diz assim: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, Paulo mostra, irmãos, a parte prática da nossa vida cristã. Então, nós andamos na verdade, nós andamos em amor, nós andamos na luz. Mais uma vez, a palavra andai aqui é peripatel, que indica o nosso andar diário. Tudo o que você faz diz respeito ao seu andar, ao seu viver. Então, tudo, irmãos, deve ser na verdade, em amor, na luz. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E nós, aqui Paulo diz, nós somos luz no Senhor. Então é importante nós permanecermos no Senhor, porque aí nós permanecemos na luz e podemos andar na luz. Eu vou ler aqui na página 23, irmãos, a partir do segundo parágrafo. Veja só, Deus é maravilhoso. Ele criou em nós um espírito a partir de seu sopro. Nascemos com um corpo material, na esfera física, mas a Bíblia nos revela que nosso espírito humano veio da esfera espiritual. Isso está em Gênesis 2, 7 e Isaías 42, 5. Deus quer produzir algo espiritual a partir do corpo material. Ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus o colocou no jardim do Éden com a missão de o cultivar e guardar para sua subsistência. O objetivo de Deus não era apenas garantir a subsistência física e psicológica do homem, mas que ele o recebesse em seu interior, alimentando-se da árvore da vida, que se encontrava no meio do jardim. Contudo, ao ser enganado pela serpente, ele caiu em pecado, foi expulso do Éden e perdeu o acesso à árvore da vida. Então, a partir daí, irmãos, o que o Senhor fez? O que Deus fez para que
o homem recuperasse o acesso à árvore da vida, ele veio em carne, ele morreu, ele ressuscitou, tornando-se o Espírito que dá vida, para que ele então fosse acessível ao homem, para que a árvore da vida fosse acessível ao homem. É muito interessante, irmãos, nós notarmos a figura que o Senhor usa em João 15. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Isso porque os estudiosos da Bíblia entendem que a árvore da vida, pelos sinais que nós vemos da Bíblia, que a árvore da vida era uma videira. E se você perceber como é uma videira, irmãos, você vê como Deus, você vê a sabedoria de Deus. Porque a videira, ela vai crescendo no chão, não é? Ela não é uma árvore alta, por exemplo, como um coqueiro. Até tem uma história infantil que fala sobre isso. Ela não é alta como um coqueiro. Imagina se a árvore da vida fosse alta como um coqueiro. Aí Adão e Eva talvez tivessem alguma desculpa para não ter tomado, né, imediatamente do fruto e comido. Muito alto, não é? Deus, irmãos, ele habita em luz inacessível. Pai é como aquela figura de Deuteronômio 8. Pai é um manancial profundo, mas ele se fez acessível ao homem, através da fonte que vai para a superfície, que representa o Senhor Jesus, o Filho, e principalmente através do ribeiro, né, dos muitos ribeiros, que aí tomam daquela fonte e fazem a água, a mesma água do manancial, chegar em todas as partes da terra. Essa é a realidade do rio da graça, não é, irmãos? Que nós estamos sempre falando. Aquele rio que sai do Éden, se reparte em 4 braços para trazer o homem de volta ao caminho da árvore da vida. Então, a figura da árvore da vida ser uma videira, irmãos, representa o quanto Deus ele quer ser acessível ao homem. Porque uma criança, um bebê, já que a videira ela cresce no chão, ele pode tomar daquele fruto e comer. Quer dizer, não há desculpa. Não é o meu tamanho, não é a minha idade, é só eu estender a mão e tomar desse fruto. E aí, no caso, no Jardim do Éden, Adão, Eva e toda a criação desfrutariam do que é eterno. Mas, infelizmente, irmãos, Eva foi enganada, comeu do fruto que não era para ter comido, deu a Adão. Os dois comeram desse fruto e o pecado, primeiramente o pecado entrou, depois com o pecado a morte. E a morte passou não só para todos os homens, mas para toda a criação de Deus. Mas, o que Paulo diz para nós? Pela desobediência de um homem entrou a morte, não é? Pela obediência de outro homem, aí, irmãos, nós fomos salvos. Entrou a vida. Então, hoje tudo está aberto para nós. Hoje nós temos, como nós vemos em Hebreus, o trono da graça, pronto ali para nós nos achegarmos. E quando você se achega ao trono da graça, você não recebe punição, você não recebe críticas, você recebe sim luz, e aí você enxerga aquilo que você fez de errado, as coisas negativas, aquilo que está ao seu redor, mas também vem a graça, para socorro, a misericórdia, para socorro, em qualquer ocasião que você precisar. É isso que o trecho de Hebreus nos mostra. Isso mostra, irmãos, o quanto o nosso Deus hoje é acessível. Ele é essa videira, a videira verdadeira, a videira espiritual. E hoje, irmãos, nós que estamos também desfrutando dessa videira, nós somos os ramos. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos dar frutos. Mas eu só dou fruto se eu permaneço nele. Então, se eu não dou fruto nenhum, e agora eu não estou dizendo simplesmente com relação a pessoas, eu estou dizendo em geral. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que há fruto de arrependimento. O fruto de arrependimento é o resultado de você ter ido até o Senhor, ter sido iluminado pelo Senhor e humildemente você ter reconhecido: Senhor, eu estou errado, eu estava no caminho errado. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero voltar para o caminho certo, que é o Senhor. E aí você dá fruto de arrependimento. As pessoas olham e veem o resultado do seu arrependimento. Então, eu estou citando um exemplo, irmãos. Agora, se eu não dou fruto nenhum, se você vai lá em
em Gálatas você vê o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja, irmãos, se eu não tenho amor, se eu tenho raiva, se eu estou sempre triste, chateado, se eu não tenho paz, se eu não sou longânimo, eu quero sempre que as pessoas paguem, se ao invés de benigno eu sou maledicente, se eu não sou fiel, se eu não tenho domínio próprio, todas essas coisas, se eu não sou, é porque eu não tenho dado fruto. Não tenho dado fruto do Espírito. E por quê? Porque eu não estou, na verdade, é porque eu não estou permanecendo no Senhor, na videira. Porque o texto de João 15 é muito claro. Se você permanecer em mim, você vai dar fruto. O fruto exterior, que são as pessoas, é o resultado do fruto do Espírito. Porque as pessoas olham para você e veem o quanto você está diferente. E aí elas percebem, só Deus pode fazer isso. Então, irmãos, o nosso Deus, como diz o título do Alimento Diário, ele é extremamente acessível. E tem fluído para todos nós esse rio da graça, esse rio da vida. Só que nós, irmãos, precisamos perceber, eu tenho recebido essas bênçãos espirituais que nós vimos em Efésios, esse rio da graça, ou eu tenho permanecido com o meu coração fechado, com a minha mente trabalhando, julgando todas as coisas? Porque esse versículo que nós lemos, irmãos, o versículo de Isaías 57, é um versículo tão rico. O alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo, aquele que habita no alto e santo lugar, ele habita também com o contrito e abatido de espírito. Quer dizer, esse contrito e abatido de espírito não é aquela pessoa que está sempre triste. Não, é a pessoa que sabe que é fraco, é frágil e por isso sempre busca a presença do Senhor. E ele habita para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, esse é o nosso Deus. O nosso Deus está sempre de braços abertos nos esperando, irmãos. Não tome outro caminho na sua vida que não seja o próprio Deus. Todos nós precisamos aprender a permanecer no Senhor, a desfrutar as riquezas que o Senhor tem para nos dar. Hoje, irmãos, o Senhor ainda está acessível, mas quando o Senhor voltar, aí a porta se fecha. É igual a parábola das virgens. O Senhor era tão acessível que aquelas virgens nécias devem ter pensado assim, bom, eu posso conseguir azeite a hora que eu quiser. Tá tão fácil conseguir azeite. Mas aí, irmãos, você sabe, aquela parábola ela se refere aos cristãos que já dormiram no Senhor, né? Por isso que quando o noivo chega, elas acordam, não é? Então, as 5 prudentes, elas armazenaram óleo nas vasilhas, na alma. As nécias, porque eram nécias, acharam, bom, eu vou cuidar das minhas coisas hoje, amanhã eu busco a Deus, vai dar tempo. E não deu, a porta se fechou. As 5 prudentes entraram para o reino, as 5 nécias ficaram para trás. Não vamos ficar para trás, irmãos. Vamos aproveitar tudo que o Senhor tem nos dado hoje para ser vencedores.